Bom, pessoal, o papo hoje vai ser um pouco na linha autoajuda, mas tem a ver com o digital. É um papo sobre vida significativa. E vida significativa é vida em que você, além de sobreviver, vive, né? Você começa um processo de procurar sentido. E a procura de sentido é interessante porque ela vai na direção de dentro para fora. Você começa a fazer um balanço, porque viver é um ping-pong. Vem input, tu manda input, vem input, tu manda input. Agora, quando começa a vir muito input, mais bolinha do lado de fora para dentro, você fica cheio de bolinha e não consegue jogar a bolinha para fora, você começa a ter uma vida menos significativa. Por quê? Porque você não consegue colocar, né, mais você para o mundo. O mundo consegue colocar mais mundo dentro de você. E aí a coisa fica desequilibrada e aí você passa a viver, né, no tal do Zeca Pagodismo. Você passa a viver, a vida começa a levar você. Então, a vida significativa é um negócio difícil, né? Porque a vida significativa te tira do carrossel. E aí acho que a diferença entre, né, a vida carrossel e a vida espiral. A vida carrossel você vai passando, você mais ou menos cria uma rotina, você sabe mais ou menos quais são as emoções, os roteiros desse carrossel, passa sempre pelos mesmos lugares, do mesmo jeito. E aí você mais ou menos domina todas as situações, mas também você não consegue aprender mais com a vida. E quando você fala de vida significativa, você está falando de uma espiral. Você roda que nem um carrossel, só que você está rodando, né, em que o ponto que você está vendo já é outro ponto. E aí você então vai começando a ter contato com emoções que você não tinha antes. Então a vida significativa é esse carrossel, esse aprendizado. Uma das coisas importantes que eu refleti sobre isso é que na vida significativa você precisa desenvolver um processo progressivo e rotineiro de uma narrativa pessoal. Porque quando você está no carrossel, você não precisa conversar contigo. Porque as coisas são fáceis. Não tem necessidade de diálogo. A coisa mais ou menos que você já costuma acontecer, você já mais ou menos domina todas as situações, então você não precisa ficar o tempo todo avaliando novos sentimentos. Os sentimentos são mais ou menos os parecidos que você sempre teve. Quando você entra no espiral e você entra no processo da vida criativa, no espiral criativo, o que acontece? Você vai ter contato com um sentimento um pouco diferente, depois um pouco outro diferente, e você precisa entender que sentimento é esse, como é que eu faço, né? Uma emoção que vira percepção, que vira conceito, que entra na sua narrativa de alguma forma. Então, você precisa dessa narrativa individual. Se você não tiver a narrativa individual, você não consegue sustentar uma vida significativa. Por quê? Porque a vida significativa vão ter emoções, e cada vez mais emoções, e você não consegue lidar com as novas emoções. Aí você volta para o carrossel. Então, o trabalho da vida significativa é narrativa pessoal o tempo todo em cima desse troço. O que isso tem a ver com o digital, né? Pô, tem a ver o seguinte, isso faz parte, isso eu inclusive quero colocar na terceira versão do nosso livro Civilização 2.0. Porque a gente precisa preparar as pessoas para sair. Porque o que acontece? Quando a gente termina a era civilizacional, como a gente está terminando agora, a gente tem uma forte concentração de informação e as pessoas são muito a taxa de Zeca Pagodismo sobe muito. E as pessoas passam a ter vidas não significativas, ou significativas para os outros, não para elas. E quando a gente vai para uma nova civilização, a gente tem que aumentar a responsabilidade das pessoas, a gente tem que aumentar a autonomia, e isso vai criar o debate da vida significativa, a demanda pela vida significativa. E as pessoas precisam, porque a pessoa não vai ter um emprego e vai entrar numa empresa. Não, ela vai ter que criar um empreendimento, ela vai ter que criar uma startup, ela vai ter que criar alguma coisa na internet, ela vai ter que ter o seu site, ela vai ter que ter o seu Instagram, ela vai ter que ter o seu projeto, ela vai ter que ter o seu canal do YouTube, ela vai ter que agregar pessoas, ela vai ter que vender. Então ela precisa
ela precisa de um discurso de dentro para fora, ela precisa, e isso vai ser demandado o tempo todo. Se você tem interesse em fazer esse tipo de debate um pouco mais sofisticado, eu vou te convidar para você fazer parte da nossa escola. A escola foi criada há 2 anos, toda pelo WhatsApp, né? E nós estamos discutindo futurismo competitivo. E para discutir futurismo competitivo, a gente mergulha na filosofia, a gente mergulha na teoria, a gente mergulha nas metodologias, a gente passa por debates de básicos para você poder lidar melhor com o pensamento, básicos para você lidar melhor com a questão da felicidade, para você poder entender esse mundo digital e poder se colocar dentro dele. Ou como um futurista competitivo, ou como empreendedor, ou como em qualquer área que você está trabalhando. Agora, na pandemia, né, terminando a 3ª temporada agora no final de junho, nós estamos em promoção, metade do preço, para você fazer a formação completa. Custa R$ 640 e de brinde essa semana eu estou incluindo a primeira versão do livro Civilização 2.0, por que e como, por que nós vamos imitar, seremos obrigados a imitar as formigas. Um debate super interessante, um conceito novo para você entender esse novo cenário. É isso. Se você ainda não faz parte dos grupos do Zap ou Telegram, me manda um Zap. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.